relação ao depoimento do pastor, em Sorocaba não tinha o José de Arimateia, né? Não tínhamos um representante, não tínhamos um José de Arimateia que defendesse o corpo de Cristo. Aí a gente vê a importância dos locais onde a gente tem, e a gente vê total diferença. Então a gente fez uma pesquisa aqui preliminar, uma coisa definitiva, mas se a gente pegar todos os estados brasileiros, que são 26, mais o Distrito Federal, 21 deles têm já a lei que reconhece as igrejas e templos como atividade essencial. Assim, curiosamente, os locais onde nós não temos representantes são exatamente aquelas que a gente não tem. Hoje, depois que entrou esse José de Arimateia, hoje a igreja, todas as igrejas, é um serviço essencial em Sorocaba. Aí, uma outra curiosidade. Então, por exemplo, paralelo ao movimento da igreja, que nunca se rende porque ela quer almas, porque ela vai buscar aquele que está desprezado, que está lá miseravelmente sendo desprezado pela sociedade, que está ao aflito, enfim. Ela não, mesmo com o decreto para fechar as portas, ela continua atuando. Mas também tem José de Arimateia em toda parte. Aqui na cidade de São Paulo, a gente sabe que a partir do momento que foi decretado no estado, município mais importante do Brasil e um dos os maiores do mundo, obviamente também já entra num conflito. 12 milhões de pessoas têm que ter uma medida especial nesse caso. Então aqui nós tínhamos 3. Eles bateram a porta do prefeito e como? Vai ter que tentar flexibilizar isso. Não conseguiu por um meio, mas através de um projeto, através do pedido de uma lei, você consegue ao longo de um tempo. E a gente tinha também na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, uma curiosidade sobre isso, que eu fiquei bastante surpresa de ver, o tempo que demora a tramitação, muitas vezes, de coisas que são de igreja, para preservar o culto, a crença, eles tratam com uma forma um pouco mais demorada do que a essencialidade que isso tem. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, o decreto do Dória foi em março. 20 de março. 20 de março, né? 27 de abril, já tinha um projeto de lei de Arimateia nosso. Protocolou correndo lá. Porque enquanto isso a gente está construindo alguma coisa. Está tentando flexibilizar, mas não consegue. Então ele já protocolou um projeto. Esse projeto, ele começa a tramitar. Só que ele só vai terminar em 16 de dezembro. Quer dizer, quase um ano, né? Isso. Por quê? Porque um ajuste aqui, outro ali, tem que passar pelas comissões, tem toda a morosidade do processo legislativo. Mas a surpresa vem depois que ele é aprovado pela Assembleia de São Paulo. O que acontece? Um veto com 5 páginas do governador do estado de São Paulo dizendo que não. Igreja não é atividade essencial. Quando isso acontece, volta para a Assembleia para ser debatido isso. Então tem que derrubar o veto. E nisso o tempo está passando. Do pedido, da apresentação, da elaboração do projeto de lei até a lei ser promulgada, em 29 de outubro de 2021, passaram-se 550 dias. Isso para reconhecer a igreja como uma atividade essencial. E da mesma forma, aqui na cidade de São Paulo, não teve veto. Então a coisa fluiu mais rápida. 451 dias. Então a gente para pensar que a igreja nunca se rende mesmo. Mas se não são esses arimateias, o assunto nem é discutido. Aí a gente estaria até hoje sem ter... Fechado, com certeza. Estaria até hoje sem ter a liberdade que a Constituição nos garante. Exatamente, artigo 5º. Para poder pregar o Evangelho.